Muito bem, então, hum, muito boa tarde a todos. Temos aqui hoje mais uma Smart Discussion. Como sabem, é sempre um gosto estes fins de tarde em que discutimos com pessoas de qualidade e entre todos temas da maior atualidade. Esta semana vamos ter 3 sessões. Eu faço já uma nota sobre essas sessões para depois passarmos já de hoje, que é o que nos traz aqui. Amanhã vamos ter uma sessão com o professor António Damasio sobre o novo livro dele. Eu acho que é uma sessão muito interessante. Alerto desde já que esta sessão, ao contrário das outras, não vai ser gravada e, portanto, quem quiser mesmo ver a sessão tem que estar presente. E na quarta-feira vamos ter uma sessão sobre os desafios da Europa com 2 reconhecidos especialistas, o Henrique Bonet, que é muito conhecido, ele tem aparecido muito nos mídias a comentar estes temas, e o embaixador Seixas da Costa. Como sabem, foi um antigo embaixador e é uma pessoa também muito ligada a estes temas. Mas pronto, mas o que nos estás aqui hoje é falarmos sobre um tema da maior atualidade, a inteligência artificial aplicada à engenharia. É um gosto ter aqui connosco o Fernando Santos, que ainda não se juntou, mas deve estar a juntar-se a todo momento, e peço desculpa por isso, em nome dele, que é o bastonário, portanto representa institucionalmente a classe dos engenheiros, e a minha amiga Sofia, que é uma lutadora, uma pessoa que está sempre na linha da frente, atual CEO da Siemens Portugal, e que nos vai dar, sem dúvida, aqui um testemunho muito interessante sobre o que tem sido, na opinião dela, este tema e aquilo que são os desafios. Mas eu passo de imediato a palavra à Sofia, entra depois o Fernando e depois temos uma discussão entre todos. Vamos tentar acabar às 7h15. Muito obrigado. Obrigadíssimo, Jaime, e antes de mais, muito obrigado pelo convite para falar sobre este tema que tem sido, está na ordem do dia, todas as pessoas falam, e o meu objetivo hoje é partilhar alguns exemplos de como a associação do AI à engenharia, e muito o que nós chamamos o Industrial AI, quais são os exemplos que nos permitem maximizar o valor às empresas e, no fundo, também depois falar um bocadinho de quais são algumas foundations que é preciso, para as quais é preciso olhar, no fundo, para garantirmos aqui uma adoção mais rápida possível e maximizarmos o valor. Mas antes disso, eu gostava de pedir aqui um exercício de viagem no tempo. Eu gostava de pedir para os presentes, no fundo, viajarem no tempo para 2 épocas. Por um lado, para uma época antes do surgimento da eletricidade. E, no fundo, imaginem como é que era a vida antes da eletricidade, não é? Antes do surgimento da eletricidade, onde as ideias viajavam, não é? À velocidade das conversas, à velocidade das cartas físicas, algo que já está, infelizmente, em desuso, e que, no fundo, enfim, limitava tudo, e nós vimos isso recentemente, infelizmente, no apagão, que hoje em dia é impossível viver sem eletricidade. Na altura não era tão impossível como hoje, mas claramente havia uma grande limitação. E a segunda época para a qual eu gostava de que viajassem era, no fundo, deixar aqui o desafio de como é que imaginavam que a vossa vida, como é que desempenhariam as vossas funções na época antes do PC, como nós o conhecemos, não é? O PC pessoal, o PC, no fundo, não o dos cartões perfurados, mas aqueles PCs que estavam em cima das nossas mesas, com os quais nós trabalhávamos de forma individual. E aqui também, quando nós pensamos, a verdade é que a mudança é gigante, não é? Processos muito simples, que hoje em dia são automáticos, de comunicação com as equipas, de colocação e recebimento de encomendas, faturação, forecast, no fundo, era um pesadelo. E certamente que ninguém, não é? Se nós perguntássemos, ninguém gostaria de voltar a qualquer uma destas épocas. E hoje em dia não só temos eletricidade e não conseguimos viver com ela, como também temos PCs. E estamos a viver uma revolução que é considerada ainda mais impactante do que a revolução destes 2 fenómenos, não é? A eletricidade e os PCs, portanto, que é graças à inteligência artificial. Mas que esta revolução é a grande diferença, além do impacto, é a velocidade, não é? Se nós pensarmos como é que era a nossa vida há 2 anos e meio, antes do Generic AI estar massificado na palma não é? Na ponta dos nossos dedos, nos nossos telefones, nos nossos PCs, a verdade é que a nossa vida era muito diferente. E aqui, em relação a esta revolução da inteligência artificial, é preciso diferenciar 2 temas.
Por um lado, o brincar com o ChatGPT à procura de respostas interessantes não é claramente o impacto que esta revolução tem, não é? E há um grande gap entre isso e entre conseguir, no fundo, ter os chamados business outcomes, portanto, um impacto no negócio decorrente da aplicação da inteligência artificial, quer seja da inteligência artificial mais tradicional, quer seja da inteligência artificial mais do chat GPTs e, portanto, o generic AI. E, no fundo, hoje em dia, o que nós vemos é que a tecnologia está preparada, a tecnologia está disponível e tem havido uma evolução muito, muito rápida ao nível do impacto que isso tem nos nossos trabalhos, não é? E dando um exemplo da parte do desenvolvimento de código, não é? Portanto, fazendo já aqui uma ponte para a engenharia, a verdade é que nós, se virmos a evolução que houve, vemos que primeiro começou-se a sugerir, havia uma sugestão da edição seguinte de código, não é? Uma coisa muito básica. Depois introduziu-se a linguagem natural com os chats e, portanto, permitiu uma maior interação com a máquina. A seguir, a máquina começou a sugerir ações e hoje em dia já existem agentes totalmente autónomos, no fundo, a desenvolver código e a desenvolverem código uns em cima dos outros. Portanto, no fundo, o que nós vemos é que as pessoas que estão a aproveitar todas estas evoluções estão a exponenciar enormemente o outcome do seu trabalho e a ser muito mais diferenciadores, muito mais competitivos. E, portanto, eu considero que hoje em dia, tão importante como analisar os benefícios, o valor que se retira da inteligência artificial, é identificar muito claramente quais são os riscos e os custos de não se usar a inteligência artificial ou de não se estar a adotar com a velocidade ultra rápida que é preciso adotar. Isto porquê? Porque a nossa concorrência vai estar a usar e, portanto, a nossa competitividade vai ser muito mais baixa porque ao não fazermos, ao não adotarmos, os outros estão a adotar, não é? E como a velocidade é muito rápida, cada atraso que nós temos, no fundo, é um atraso que é muito mais difícil de recuperar. E a verdade é que há empresas e há instituições que desde o início foram exemplos excelentes na adoção. Eu não sei se relembram, mas no início do chat, quando o ChatGPT surgiu, em Itália, o ChatGPT foi banido das universidades, não é? Porque era considerado um bocadinho um anticristo, não é? E eu lembro que na altura a nova SBE resolveu adotar o ChatGPT, portanto, no fundo, utilizar o valor do ChatGPT em exames e em que dava a resposta do ChatGPT e pedia aos alunos para comentarem. Portanto, no fundo, uma forma muito inteligente de dar a volta e de utilizar algo que parecia ser um inimigo e passou a ser um aliado. Portanto, no fundo, eu acho que o que nós temos de pensar um bocadinho é naqueles líderes que quando surgiram os PCs ou quando surgiu a internet, que puseram um travão na adoção e que no fundo ignoraram essa adoção e começaram a pensar, não, isto são aqui fenómenos estranhos e isto não vai sair, não é? Não vai voar, e pensarmos as consequências que esses líderes tiveram, que os negócios das suas empresas tiveram, que certamente foram catastróficas, e no fundo refletirmos sobre o ponto de inflexão que nós estamos agora e a velocidade da mudança. Portanto, é preciso claramente olhar para o AI e é preciso olhar para a inteligência artificial como uma transformação, no fundo aqui um mecanismo de transformação do negócio que tem impactos essencialmente em três grandes áreas. Em muitas mais, mas eu gostava de atentar aqui hoje em três grandes áreas. Por um lado, a eficiência e a produtividade, por outro lado, o acelerar da inovação e, por outro lado, o permitir transformar os dados de informação para realmente algo que permita decisões muito mais estratégicas e, no fundo, insights mais estratégicos. Portanto, olhando um bocadinho para o tema da eficiência e da produtividade, que claramente a inteligência artificial vai trazer ganhos exponenciais nestas áreas, no fundo o que nós percebemos é que a inteligência artificial não é fazer as coisas da mesma forma, ou ter aqui umas pequenas alterações, ou implementar ou aplicar a inteligência artificial ao que já temos, à realidade que temos, mas é preciso repensar e fazer as coisas, os processos de forma radicalmente diferente. E eu deixo-vos aqui um exemplo, aliás, dois exemplos.
O que nós chamamos hoje em dia, dentro da inteligência artificial, no fundo, uma componente muito importante que é a simulação. No fundo, hoje em dia, nós estamos a utilizar isso com vários clientes na Siemens. No fundo, aqui o que percebemos é a simulação tem AI incorporado, e portanto o que vemos é que os algoritmos podem explorar milhares, milhões de alterações de design de partes muito complexas, e estamos a falar de componentes de aeronaves, de asas de aviões, de navios, portanto estamos a trabalhar com clientes nestas áreas, de chassis de carros, portanto várias componentes muito complexas, em segundos ou minutos, e conseguindo otimizar todas estas variáveis críticas, e estamos a falar de peso, força, do uso do material, temas de aerodinâmica, meteorologia, que há pouco estávamos a brincar, e consegue fazer isto não só muito mais rapidamente, como muito para além das capacidades humanas, com todos os benefícios que nós podemos imaginar, não só de redução drástica dos ciclos de design, como também ao nível de melhorias de custos, de melhorias em termos de qualidade, performance do produto, muito mais rapidamente conseguirmos ter um time to market, portanto, claramente, muitos benefícios. Um segundo exemplo tem a ver com manutenção preditiva e a detecção de anomalias. Também aqui estamos a trabalhar nas Siemens. No fundo, aqui é como é que, utilizando a inteligência artificial, se consegue analisar informação que vem de muitos sensores, de máquinas de infraestrutura, de linhas de produção, por exemplo, para prever problemas antes sequer deles acontecerem, para identificar anomalias que muitas vezes são muito ligeiras e, portanto, muito subtis, que passariam despercebidas, mas que ao longo do tempo causam impacto, ou, por exemplo, para otimizar calendários de manutenção. Portanto, mais uma vez, isto permite reduzir drasticamente paragens nas fábricas que não sejam planeadas, aumentar o ciclo de vida dos produtos, reduzir custos de manutenção, enfim, imaginem os impactos benéficos que existem, não apenas em fábricas, como eu estava a referir, mas também, por exemplo, em redes elétricas, em sistemas de transportes, em cidades, em edifícios. Portanto, claramente este primeiro pilar da eficiência é muito importante. Um segundo pilar de inovação, nós hoje em dia estamos a ver também a inteligência artificial e a trabalhar com empresas para, no fundo, acelerar aqui os processos de inovação, e estão a haver impactos muito grandes ao nível de farmacêuticas, de fábricas de químicos, enfim, qualquer produção fabril, porque a inteligência artificial permite aqui analisar vastas quantidades de literatura científica, simular interações moleculares, no fundo, prever propriedades materiais, componentes químicos, e isto muitas vezes também utilizando o que os digital twins com os quais estamos a trabalhar, e portanto não só a este nível, mas por exemplo ao nível de geração de código e de testes, também estamos a ver ganhos muito grandes, porque ao permitir gerar código muito mais rapidamente, sugerir otimizações, mas também gerar grandes quantidades de testes, no fundo permite aqui libertar os engenheiros para resolver problemas muito mais complexos, permite identificar bugs e aumentar aqui a velocidade também do desenvolvimento. E, portanto, no fundo, quer ao nível da eficiência, quer ao nível da inovação, quer num terceiro aspecto, como eu tinha referido, que tem a ver com utilizar estes dados e passá-los de informação para aqui uma estratégia, insights estratégicos que permitem, enfim, libertar as pessoas e utilizar a informação para além da capacidade humana, não é? Portanto, a engenharia em si, não é? E tudo o que está à volta da engenharia, a verdade é que gera uma enorme quantidade de dados. E hoje em dia a inteligência artificial é toda esta engenharia que permite, ou seja, é toda esta máquina que nos permite transformar esta informação. Mais uma vez, volta aos digital twins. No fundo, estes digital twins, o que estamos a permitir através da inteligência artificial é que eles, ao analisarem a informação em tempo real, conseguem prever, no fundo, comportamentos futuros e fazer aqui uma cenarização do what if para linhas de produção, para processos, volto a dizer, para cidades, para edifícios. Portanto, no fundo, estamos a trabalhar aqui muito também com instituições a este nível. Portanto, se nós pensarmos, temos aqui uma série de benefícios grandes. Portanto, é inequívoco que nós temos de aproveitar a inteligência artificial, mas para nós conseguirmos, no fundo, acelerar a sua adoção, nós temos de atentar em vários aspectos. E eu aqui trago três que eu acho que são muito importantes. Por um lado, é a urgência da adoção. Portanto, nós temos que perceber que
Isto não é uma tecnologia futura, esta tecnologia já existe, está acessível a todos. É uma tecnologia que, se nós identificarmos qual é o use case que tem maior impacto no nosso negócio, a verdade é que nós não precisamos de um investimento muito avultado para começar a experimentar, para conseguir que as nossas equipas ganhem conhecimento, ganhem know-how e, mais uma vez, se não fizermos, a nossa concorrência está a fazer. Portanto, é preciso experimentar, é preciso realmente identificar esse use case em várias áreas das empresas e acelerar. Por um lado, à medida, e eu digo isto muitas vezes, à medida que o mundo é mais digital, a componente humana é cada vez mais importante. E, portanto, nós temos de atentar na componente humana, porque são os humanos que vão acelerar ou atrasar esta adoção, e, portanto, nós precisamos de perceber quais são os limitadores que estão nas nossas equipas, não é? Quer seja o medo, quer seja a falta de confiança, quer seja, no fundo, a falta de conhecimento. No fundo, atuar sobre essas limitações que existem, dar o exemplo de topo. Eu, por exemplo, já criei bots para animar as minhas equipas a criarem e fazer o mesmo, porque a verdade é que nós, ao criarmos bots muitas vezes super simples para fazer briefings de reuniões, para, no fundo, gerir aqui uma série de documentos que tipicamente as nossas equipas geravam com muito custo, e às tantas nós, com um clique, somos autónomos e geramos e acabamos por ajudar as nossas equipas a dedicarem-se a tarefas que só elas é que podem fazer, não é? Eu costumo dizer, deixar os humanos fazer tarefas de humanos e não ter os humanos a fazerem de robôs, não é? Eu quero os meus humanos, as minhas equipas a serem humanas, mas para isso claramente é preciso, no fundo, comunicar, partilhar, treinar, educar as nossas pessoas, fazer muito um upskilling e o reskilling, não é? Porque nós vamos ter pessoas cujas tarefas vão deixar de existir e, portanto, cujas funções deixam de existir, e por isso é nossa obrigação pensar como é que nós conseguimos ajudar estas pessoas a fazer um reskill e a adaptá-las, a ajudá-las a estarem preparadas para esta nova fase, no fundo para gerirem mais problemas mais complexos e para conseguirem aqui navegar neste novo mundo. E temos de implementar, que é muito importante, uma estratégia de change management, porque claramente é fundamental para as pessoas conseguirem acelerar a adoção, conseguir fazer isto. E se nós pensarmos hoje em dia, a verdade é que em muitos países no mundo a atratividade pela carreira de engenharia está a reduzir. Portanto, nós precisamos muito de mostrar este novo mundo, mostrar que estamos a ajudar as pessoas a atualizarem-se, a prepararem-se para este novo mundo, mostrar-lhes o exciting, desculpem, o estrangeirismo que é este novo mundo, para conseguirmos voltar a atrair cada vez mais engenheiros para a carreira, para uma carreira que tem imenso valor e sem a qual o mundo não consegue viver. Portanto, precisamos muito disto e mostrar claramente o valor que o AI tem para as pessoas. E, portanto, para nós conseguirmos começar, e nas nossas equipas, é claramente, como referi, usar os use cases de maior impacto, criar equipas multifuncionais e, no fundo, investir muito nas fundações. E as fundações são dados, portanto, como é que nós conseguimos ter os dados bem classificados, com qualidade e, no fundo, uma estratégia muito robusta de dados. São processos, nós temos de repensar os processos, não podemos aplicar a digitalização em cima dos processos, as pessoas como referi, e criar aqui uma cultura de experimentação. E, portanto, para terminar, só referir aqui uma expressão que eu gostei imenso do CEO de um produto, que é um dos produtos com mais sucesso na inteligência artificial, que é o Notion, e ele diz que o AI não é nada mais do que um manager of infinite minds. Que no fundo, se nós pensarmos, é assim, não é? Portanto, cada agente é uma mente infinita e, portanto, nós temos de dar acesso aos nossos colaboradores, às nossas equipas, destas mentes infinitas, porque se nós conseguirmos que cada um dos nossos colaboradores tenha várias mentes infinitas a trabalhar com eles, portanto, vários agentes a trabalhar consigo, ele vai exponenciar o seu valor e não vai ser substituído, mas sim vai acrescentar muito mais o seu valor e vai poder fazer aquilo que ele que é ser humano num mundo cada vez mais digital. Portanto, deixo aqui um apelo àquilo que o Satya Nadella da Microsoft diz, que é como é que nós conseguimos fazer uma fast diffusion, como é que conseguimos ter um uso o mais intensivo possível, porque é desta adoção rápida, deste uso intensivo, que cada uma das nossas empresas vai ter mais sucesso.
Muito bem. Sofia, como sempre, muito clara, objetiva e muito pragmática. Assim é que é, né? Uma verdadeira engenheira, embora não seja engenheira, estou a brincar. Pronto, Mas sou engenheira de coração, engenheira de coração. já temos aqui connosco o nosso bastonário, pronto, houve aqui um pequeno atraso porque ele estava a sair da Aveiro. Fernando, agora a palavra à tua, opinião do bastonário sobre a IA na engenharia e depois passamos à discussão, está bem? Entre todos. Fernando, não estamos a ouvir? Ora, muito boa tarde a todos Muito e a bem. todas, aos participantes. Um abraço especial ao Jaime Pesado e também, naturalmente, à Sofia Tenreiro, que já temos vindo a interagir entre a Siemens e a Ordem dos Engenheiros. Falando como bastonário em nome da Ordem dos Engenheiros, é precisamente, e pegando nas palavras da Sofia Tenreiro, é precisamente disso que se trata. Estamos a falar daquilo que nós chamamos atualmente de Engenharia 5.0. Nós temos o Étimo, que era a industrialização 4.0, muito ligado ao digital, e, portanto, a engenharia 4.0 também é ligada ao digital, mas nós aqui já estamos um degrau acima do digital, que é a inteligência, a inteligência artificial. Para além da inteligência artificial, ainda iremos ter, e já estamos a ter, a inteligência artificial generativa, como aqui também já foi focado, mas ainda há um patamar mais acima que não sei qual é a distância para esse futuro, que é chamada autointeligência. No fundo, é nós deixarmos que, de alguma maneira, tudo aquilo que é robotização, a maquinaria, possa reproduzir-se, ou reproduzir-se não é no sentido, neste caso, de pessoas ou de máquinas, mas no sentido de tomar decisões, como já vai tomando indiretamente, mas sem qualquer tipo de contributo humano. E isso sim será a existir, e espero que seja mais longínquo, mas se calhar não é, ou pelo menos sem mão humana nunca o será. Há de haver sempre um interruptor, espero eu, que seria a tal engenharia 6.0. Bom, mas voltando aqui, recentrando-nos na inteligência artificial, a inteligência artificial é baseada na engenharia. De facto, nós para termos inteligência artificial temos que ter soluções de engenharia, senão ela não existia, digital, naturalmente, com tratamento de dados, mas a própria inteligência artificial depois gera engenharia. Ou seja, se quisermos transformar isto em miúdos de um projeto em que nós consigamos interpretar o futuro ou até mesmo aquilo que já foi aqui dito, que é a diminuição das falhas ou até a antevisão de problemas, nós estamos com a inteligência artificial a antever problemas de um projeto que vamos ter de engenharia qualquer, pode ser um algoritmo de informática, pode ser um projeto de um edifício, estamos a antever para depois aplicar essa mesma antevisão em melhorias que transformam em engenharia, isto depois é cíclico e rotativo. Ou seja, claramente a inteligência artificial é uma ferramenta de trabalho que gera trabalho, vem de uma engenharia que gera mais engenharia e também outras soluções para a sociedade. No fundo, isto que eu vou dizer entre aspas é o real futuro. O futuro é que tem entre aspas, é o real futuro. Estamos a antever o futuro. Em alguns aspectos, isto é transformado em digital twins, no fundo, em réplicas daquilo que são peças que serão reais, e através disso conseguimos trabalhar no real antecipadamente. É uma das funções das ferramentas. Nós, na Ordem dos Engenheiros, temos 17 colégios de especialidade de engenharia, desde os mais antigos, desde a engenharia 4x4, nem é 1.0, é 4x4, a todo terreno, aquela que usa botas e capacete, até a 5.0, que eu já falei, que esta é a inteligência artificial. Temos um colégio de informática com mais de 20 anos, mas dentro das especialidades temos algumas especializações, que é uma espécie de andar de baixo, um reconhecimento de engenheiros sobre aquilo que é o seu trabalho mais específico. Na construção temos, por exemplo, estruturas, na eletrotecnia temos telecomunicações ou luminotecnia, na informática temos a inteligência artificial. Já temos a inteligência artificial, já é uma especialização da Ordem dos Engenheiros, em engenharia da inteligência artificial. E o que é que nós queremos com isto? Precisamente aquilo que é a experiência que foi aqui vertida pela Sofia Tenreiro e como há outras experiências ligadas à inteligência artificial. É perceber qual é o âmbito e o impacto da inteligência artificial na vida das pessoas,
aquilo que a Ordem dos Engenheiros pode somar nessa discussão e naquilo que são projeções de soluções para o futuro, não entendemos que tenha que ser uma área muito regulada, mas tem que ser uma área que tem que ter duas dimensões. Uma responsabilidade técnica, por um lado, deve existir sempre, naqueles, e uma responsabilidade ética, por outro. Porque a inteligência artificial entronca em dimensões éticas que podem ultrapassar aquilo que é a razoabilidade da decisão humana em alguns aspectos. Ou seja, podemos admitir que nós temos vários caminhos para chegar a uma boa solução, mas há algumas soluções que a própria inteligência artificial nos pode dar por caminhos diversos daquela que tem a ver com ética. E isso nós temos que saber acautelar como humanos face à inteligência artificial. E depois, naturalmente, que nós, também usando exemplos, utilizar a inteligência artificial na valorização da profissão, na atratividade da profissão, temos que criar aqui também evidências de que isto é realmente atrativo. Nós temos uma lacuna grande na Europa Ocidental de vinculação de talento, na engenharia, diga-se. Há falta de engenheiros, não há falta de capacidade intelectual, não há falta de capacidade das empresas, não há falta de liderança na engenharia, mas para complementar equipas, e a Siemens que o diga, entre outras, há falta de pessoas com talento na engenharia para complementar equipas, ou seja, no arranque das equipas para fazer, ou seja, nós sabemos que para fazer um determinado projeto precisamos de 50 pessoas e se conseguirmos 20 já é bom, não quer dizer que os chefes não estejam lá, os chefes de equipa, os engenheiros estão, mas depois falta a complementaridade e esse trabalho tem que ser um trabalho de atratividade que a própria inteligência artificial curiosamente, nos pode ajudar a encontrar também soluções para depois nós próprios, a interpretá-las, sermos inventivos e ir atrás delas. Nós tivemos ontem no Porto a criar o Fórum de Vinculação de Talento com muitos agentes da engenharia portuguesa, inclusivamente com a Profórum, que vai liderar este processo, que é uma associação muito antiga, já com 30 anos, de empresas de engenharia, da qual a Siemens faz parte, aliás, até tem estado nos processos de liderança da Profórum, também a EDP, a Galp, a Motengil, etc. E aquilo que nós queremos é consolidar uma atratividade para a engenharia que pode resolver parte dos problemas, mas não só. Temos também a questão do retorno, a questão da retenção e a questão da captação. Tudo isto é feito muito mais virado para o digital e com o digital do que antigamente. Tudo aquilo que é a atratividade que queremos para os miúdos do secundário, os mais novos do secundário, não é levá-los às obras, não é levá-los a uma instalação elétrica, não é levá-los a uma barragem, não é levá-los a um computador com algoritmo, não. É uma interatividade digital com perguntas baseadas na inteligência artificial que dão respostas num caminhão circulante ou num protocolo com o Ministério da Educação que é distribuído às escolas, nos quais os mais novos escolhem a, a especialidade que acham mais piada, mas sempre do ponto de vista digital, para depois nós termos aqui soluções para o país, porque a engenharia, quer queiramos, quer não, é um dos fatores de forte motor de desenvolvimento de uma sociedade. Ou seja, nós precisamos de todas as profissões, não está em causa, mas sem engenheiros não conseguimos fazer crescer nenhum país. Obviamente que eu estou aqui também a puxar a brasa à minha sardinha, que é a Ordem dos Engenheiros, mas claramente também estamos a falar de engenharia e a inteligência artificial é engenharia. Fernando, muito obrigado por esta nota e agora vamos passar aqui à discussão. A ideia é juntarmos aqui, Fernando e Sofia, grupos de 3, 4 comentários, questões. Eu começo pelo engenheiro Luís Miguel Amaral, que eu sei que está aqui, que é também engenheiro, embora também seja economista, mas que é uma pessoa que tem muita experiência, já foi ministro. Engenheiro Miguel Amaral, muito obrigado por estar connosco. Quer fazer alguma questão, algum comentário aos nossos oradores? Não, obrigado. Eu ia pedir a palavra, mas Eu o doutor antecipei. já antecipou-se. Muito obrigado. Exatamente. Ora, Eu só mais. queria fazer um comentário que disse o doutor Sofia Tenrlein. Há uns anos a moda não é a inteligência artificial, é a indústria 4.0. E há uns anos, né, quando a moda era a indústria 4.0, que é o modelo
transformação digital que eu andei a explicar às empresas portuguesas e a muitas associações, uma das questões que se vendia na indústria 4.0 era justamente a manutenção preditiva dos equipamentos. Porquê? Porque os equipamentos passavam a ser emissões de dados e, portanto, podiam transmitir o estado em que estavam e a gente começava a ter manutenção preditiva em antítese à manutenção estatística. Portanto, já a indústria 4.0 dizia isso. Portanto, quando a Sofia Terlé vem dizer que a inteligência artificial permite a manutenção preditiva, eu acho que não é um facto novo, talvez venha a melhorar ainda, se calhar até mais potencial que o indústria 4.0, mas já há uns anos me explicaram que isso estava a acontecer e até que a indústria alemã, que é sempre muito rigorosa nas questões de manutenção, das primeiras aplicações que tinha feito a indústria 4.0 tinha sido justamente a manutenção preditiva, no sentido em que os equipamentos passam a ser emissões de dados e, portanto, podemos controlar em tempo real o seu funcionamento. É apenas este comentário que gostaria de fazer. Depois dizer também, do ponto de vista económico, isto é inteligência artificial, a tecnologia é muito bonita, mas depois há o problema humano e as limitações da capacidade humana que podem moderar algum otimismo, às vezes exagerado, sobre crescimentos espetaculares do PIB elevados pela inteligência artificial. Não sei se foi aqui neste fórum, mas ou se foi noutro, que ouvimos uma excelente apresentação do professor Ricardo Reis sobre os modelos de crescimento económico e a AI, em que eles desmistificavam um bocado, exato, o exagerado otimismo que se tem com a IA, esquecendo o fator humano e o fator de trabalho na função de produção. Obrigado. Eu vou até, posso dizer para ti outra vez a apresentação do professor Ricardo Reis, porque acho que foi de facto uma apresentação muito interessante. O Rogério Carapuça está aqui connosco, apresenta a PDC, é também conhecido engenheiro e especialista. Quer fazer algum comentário, alguma questão, Rogério? Obrigado, Jaime. Eu diria que foram duas apresentações complementares e ambas interessantes. Eu gostava de fazer aqui um ou outro comentário, um bocadinho na linha do que o engenheiro Mira Amaral estava a introduzir. Eu gostaria de fazer talvez aqui uma primeira advertência de que nós poderemos ter agora aquilo que eu chamaria o regresso do paradoxo de Solow, não é? O paradoxo de Solow, como se relembram, foi notado, digamos, nos anos 80, quando a computação pessoal, as ferramentas de produtividade associadas à computação pessoal, as folhas de cálculo, essas coisas todas começaram a aparecer, mas o aumento de produtividade não apareceu. Aliás, penso que uma das expressões que o Solow utilizava era vê-se computadores em todo lado, menos na produtividade. Porquê? Porque leva tempo a que as empresas consigam absorver os avanços da tecnologia e ao fator humano, como dizia o engenheiro Mira Amaral muito bem, que tem que ser mexido para que efetivamente esses avanços de produtividade possam de facto materializar-se. Nós no verão passado tivemos um relatório do MIT que dizia que, apesar de todos os avanços na IA, não havia ainda um retorno do investimento para os investimentos que tinham sido feitos por muitas empresas nesta área, e eu penso que isso é o paradoxo solo a regressar com uma constante de tempo, eu diria, bastante diferente, porque penso que desta vez esses aumentos da produtividade vão aparecer mais depressa. No tempo do solo demorou quase 10 anos para que os aumentos de produtividade se começassem a notar, de facto, nas contas das empresas. Aqui demorava menos, eventualmente, mas há que ter esse cuidado de esperar que isso, de facto, naturalmente vai acontecer. Depois, queria-te chamar a atenção para um aspecto que a Sofia já tocou, que é a questão do reskilling. Eu diria que o reskilling que vai ser necessário é algo que eu quase que diria à velocidade da luz. Ou seja, imaginem no seguinte cenário: uma das nossas grandes empresas de retalho, inaugurou há pouco tempo uma loja com alguma dimensão já, completamente automática, sem caixas, não é? Em que existe um grande array de câmaras no teto que permite identificar quais são os produtos que a pessoa seleciona, colocar no carrinho virtual, digamos assim. Se a pessoa voltar a pôr o produto na prateleira, volta a deduzi-lo, a retirá-lo do carrinho, etc. E quando a pessoa chega ao final, tem lá a conta num ecrã, paga, e, portanto, não há, digamos, o funcionário da caixa.
Ora, é natural que com a melhoria da experiência do utilizador nestas lojas, elas comecem a aparecer e, portanto, nós vamos ter um conjunto de profissionais, são as pessoas que estão hoje nas caixas dos supermercados, serão umas dezenas de milhares em Portugal, talvez 50, 60 mil, que de repente esse trabalho deixa de existir. E essas pessoas, com as características profissionais que têm que se conseguir fazer o reskilling delas para que elas efetivamente consigam fazer outro trabalho. Ora, multiplicando isso por muitos cenários deste tipo e muitas profissões com este tipo de característica, nós podemos ter uma ideia do esforço de reskilling do intervalo de tempo muito curto que vai ser necessário para fazer isso, que nós temos que conseguir fazer e que há que encontrar soluções para fazer. Mesma coisa relativamente a pessoas que hoje, por exemplo, e dando outro exemplo de outra área, ainda há pouco tempo falava com um escritório de advogados grande que dizia que já não precisava de advogados júniores, porque iria utilizar ferramentas de inteligência artificial, portanto só precisava de advogados séniores, ou pelo menos a meio da capacidade. E eu fiz a pergunta, então, e como é que se arranjam os novos séniores se eles não passarem por júniores, não é? Portanto, isso aqui mostra também um pouco o desafio que nós Exatamente. temos do ponto de vista de reskilling de pessoas que se calhar acabaram de se licenciar neste momento e que precisam de Muito bem. pegar noutras ferramentas para poderem ser mais úteis na sua profissão. Pronto, só estes dois ou três Muito bem, Rogério, perfeito, como sempre. para A sua contribuir aqui experiência é para a sempre muito discussão. útil e muito obrigado por ter estado. Pronto, nós temos aqui o Rodrigo Cruzeiro, depois temos mais pessoas para uma outra segunda ronda, nomeadamente a Sofia Natal, que está em Londres, a Ana Paula Reis. Mas vamos passar então ao Rodrigo, está bem? E depois eu passo aos jogadores e passamos no segundo round. Força. Obrigado, Jaime. E antes de mais, parabéns aos dois oradores pelo tema bastante pertinente. Ou seja, eu vinha trazer aqui três temas que acho que são importantes também a falar. De uma forma sintética, está bem, Rodrigo? Que é para darmos oportunidade às pessoas. Mas uma tem a ver com a parte do use case, daquele use case correto que nos vai trazer ganhos que a Sofia falou. E o facto de o change management que é preciso na parte de corporate governance, que as empresas cada vez trabalham muito em silos e a desvantagem que existe para aquelas cloud native ou digital native que estão a aparecer, e como é que isto se muda. Depois, por outro lado, julgo que o número que eu tinha visto há pouco tempo, só 15% dos POCs de AI ou da AI generativa é como para produção. Portanto, como é que se pode ajudar a alterar isto, porque as empresas são pequenas e, portanto, muitas têm de investir, mas muitas não têm capacidade de fazer um investimento quando estes números estão em cima da mesa. E, portanto, também como é que se pode fazer com que este número aumente. Depois, o segundo ponto que tem a ver com o talento, e aqui se calhar um bocadinho mais para o bastonário, que tem que ver, e eu estando numa empresa de serviços, hoje toda a gente fala da AI generativo, e a grande verdade é que existem muitos engenheiros, mas ainda assim não acho que haja talento suficiente, tendo em conta a demanda que existe nesta ótica, até no desenvolvimento de use case e fazer e trabalhar e desenvolver esta temática. E portanto também aqui como é que os cursos podem, de alguma maneira, convergir para eles todos garantirem que todos os engenheiros, seja ele civil, seja ele eletrotécnico, seja ele do que seja, de biomédica, venham capacitados já de fábrica quase, para não ter de haver a necessidade depois de fazer um reskill ou uma formação inicial. E por fim, a parte da literacia digital como uma prioridade para a população, em que, se eu estava agora aqui a procurar no meu Gemini, qual é que era a média de idades ativa a trabalhar em Portugal, e nos últimos, de 2001 só para agora, subiu cerca de 5 anos, a média, e se olharmos para a parte do setor público, está na casa dos 50 anos, tem mais de metade da população tem mais de 50 anos, e que isto também é uma preocupação de alguém que não nasceu na era do computador como uma realidade, e portanto que mais entraves coloca e que mais resistências coloca a
a esta área. Portanto, são estes 3 temas que eu gostava só Muito de bem. ver como é que podíamos tocar Sim, senhor. Pois, Já agora dá nota que Bom, a APDC, o Rodrigo falou em setor público e a APDC, e muito justamente, aqui o Presidente Rogério vai fazer uma belíssima sessão na quarta-feira, vou ver se passo lá à tarde, sobre a IA no setor público. Sofia, e depois... Sim, Jaime, obrigada. Antes de mais, muito obrigado por todos os comentários. Se calhar só clarificar, engenheiro Luís Mira Amaral, eu não disse que a manutenção preditiva só existia com AI. Preciso clarificar. A manutenção preditiva dos equipamentos existe há muitos anos. Nós fazemos isto há muitos anos. O AI o que vem permitir é acelerar e utilizar a informação e acelerar muito mais rapidamente o tratamento da informação dos dados que são recolhidos pelas máquinas, pelos sensores, etc. Permite, por exemplo, recolher informação de anomalias que são muito subtis e que provavelmente passariam despercebidas e, portanto, vem acelerar esta computação. Mas eu concordo consigo, eu sei que o engenheiro já foi um precursor da indústria 4.0 e, portanto, no fundo, é assim, acho que aqui o que estamos a perceber é que é como se tivéssemos aqui um supercomputador a tratar tudo aquilo que nós falávamos já desde há muitos anos. Portanto, eu peço desculpa. Doutor Sofia, mas eu também não, peço desculpa, eu senão... também não disse que tinha dito isso, eu só Pronto. para chamar a atenção de uma linha de continuidade, até disse implicitamente que a IA vinha acelerar estes procedimentos. Pronto. O que eu quis dizer foi que o conceito já existia há vários anos com a indústria 4.0. Foi isso que eu quis dizer. Sem dúvida. Não desdisse o que a doutora Sofia disse. Estamos alinhadíssimos, agradeço. Pronto. Agora, em relação ao resto dos comentários, aqui tentando ser sintética, que é, a inteligência artificial não é aqui uma solução milagrosa que vai resolver os problemas do mundo e não vai aumentar as eficiências em 80%, como já houve estimativas que foram identificadas, não é? Portanto, se nós formos à procura na internet, nós temos estudos desde que a inteligência artificial impacta 0 até que impacta 100%. Portanto, a verdade é que nós temos de perceber o contacto que temos com as empresas, o contacto que temos com os projetos e, no fundo, nesta partilha de conhecimentos que o Jaime felizmente vai promovendo, irmos partilhando entre nós o que é que estamos a ver, não é? Portanto, e eu concordo totalmente com o que foi referido pelo engenheiro Luís Mira Amaral, pelo engenheiro Rogério Carapuça, pelo engenheiro Rodrigo Cordeiro, que sem dúvida que isto é um processo para o qual temos de olhar para as limitações. A maior limitação é o fator humano, sem dúvida. Agora, não é preciso muito investimento e, portanto, Rodrigo, endereçando aqui o teu tema, hoje em dia há projetos de 10K de investimento, 15K de investimento que conseguem trazer valor no processo produtivo e nós estamos a trabalhar, nós estamos focadíssimos na inteligência artificial industrial, nós chamamos Industrial AI, precisamente no chão de fábrica a trazer estes use cases para ajudar as empresas que são mais pequeninas, não é? O tecido empresarial de Portugal, que infelizmente a maior parte é pequenino, e portanto a ajudar nesse processo. Eu concordo também que o reskilling, o engenheiro Rogério Carapuça, o reskilling tem de ser à velocidade da luz. Eu no outro dia estava a visitar uma grande fábrica em Portugal que está a automatizar à velocidade da luz, portanto a tirar pessoas do chão de fábrica, e todas as pessoas que ele está a tirar do chão de fábrica está a passá-los para outras equipas e não está a despedir pessoas, portanto está a conseguir. Agora, isto implica um esforço gigantesco e relacionado também com o que o Rodrigo estava a mencionar, a falta de talento e que o Sr. Bastonário também referiu. Nós, por exemplo, nós todos os anos temos mais de 10 academias por ano, academias que duram um ano dentro das Siemens. Nós recrutamos miúdos saídos da universidade, damos-lhes uma formação de um ano específica em tecnologias muito específicas que são importantes para nós e durante um ano eles estão em formação 3 meses teórica, depois em projeto. E a única forma de nós conseguirmos ter talento de qualidade, já com a especificidade que nós necessitamos para os projetos, porque as universidades são uma boa base, mas depois é preciso claramente, no fundo, aqui complementar com outro tipo de educação e esta junção academia-mundo corporativo é cada vez mais importante. Portanto, sem dúvida que o change management é importante, sem dúvida que nós temos de ajudar as nossas equipas e sem dúvida, como o engenheiro Rogério dizia, este aumento de produtividade não vai ser tão rápida como se pensava, até porque
Os processos são super complexos, os dados não estão preparados para esta revolução e nós não podemos aplicar inteligência artificial em cima de dados que não estão limpos, com qualidade, etc. Portanto, estima-se não que demore 10 anos, mas que demore 6 a 7 anos até realmente vermos uma produtividade bastante grande e impactante. Agora, vai-se conseguindo, as empresas conseguirem implementando estes use cases, vão tendo esses ganhos de produtividade e aquelas que esperarem não os vão ter porque, entretanto, morreram porque a concorrência foi muito mais rápida. Portanto, sem dúvida que a velocidade é importante e o fator humano nunca foi tão importante. Portanto, aqui um bocadinho a minha contribuição para este Bem, tema. muito clara, Sofia. Fernando. Está em mute. Fernando, não estamos a ouvir. Tens que tirar, por favor, o som, está bem? Eu gostei muito desta intervenção da Sofia e dos anteriores, mas a Sofia explicou aqui aquilo que é uma evidência das preocupações que foram aqui manifestadas, mas é assim, porque é que a inteligência artificial, na minha opinião, não gera produtividade? Porque está muito mais virada, e é assim que tem que estar para o tratamento de dados, e, portanto, gera mais aceleração de respostas e, portanto, ajuda à quantidade, mas não à qualidade. O que é que eu quero dizer com isto? Sendo uma ferramenta, e se for interpretada como uma ferramenta, e é assim que deve ser, apoia à tomada de decisão. Se nós entendermos que a inteligência artificial substitui o decisor e, no fundo, a própria decisão é da inteligência artificial e não da pessoa, isto não vai gerar necessariamente maior produtividade, nem pode. Aliás, nós humanos, como pessoas, não somos todos dotados, nem todos temos a mesma capacidade nem inatidão de tomar decisões. Há uns mais que outros, há uns que têm mais características de liderança, e, portanto, a IA não gera necessariamente boas decisões, nem nunca vai, é de apoio à decisão, nem conduz a maior produtividade nem geração de riqueza. Eu dou dois exemplos muito engraçados. Sim, dá tratamento mais rápido e conjugado de informação, que depois nós temos que ter a astúcia, quem utiliza a inteligência artificial, de saber fazer e tomar as boas decisões. Se eu for a inteligência artificial e perguntar onde é que fica a melhor localização do novo aeroporto de Lisboa ou da terceira travessia do Tejo, vai buscar informação cruzada de muitas opiniões e, se calhar, até põe isso quase no Porto. Estou agora a gozar ou a brincar com a inteligência artificial, obviamente que vai pôr na zona de Lisboa, mas depois, se nós lhe dermos mais 2 ou 3 dados de pergunta para saber, mas olha lá, mas e se nós, em vez de estarmos a individualizar Portugal, pusermos o aeroporto como competitivo para Madrid? Então, mas então a inteligência artificial já vai utilizar mais um dado, mas há muita gente que se cifra na primeira decisão. Aliás, é curioso que eu li uma notícia um dia destes de um treinador espanhol na Rússia que foi despedido porque tomava as decisões todas, decisões táticas e de contratações baseadas na inteligência artificial e foi despedido porque caiu divisão. Portanto, isso é tudo muito relativo. Nós o que temos que saber é claramente pôr as pessoas a terem acesso à inteligência artificial e precisamente os mais velhos que têm que ter approach a esta nova tecnologia para poderem tomar as decisões por si mais rápidas, com informação mais acessível. Na função pública isso é evidente, no privado também, e só assim é que nós conseguimos ganhar maior produtividade e maior geração de riqueza. Sr. Bastonário, posso só complementar? Eu queria só aqui complementar com alguns exemplos em que nós estamos a conseguir, e posso lhe dizer que diretamente a equipas aqui na Siemens Portugal, em que nós estamos a conseguir ganhos muito grandes de produtividade. E deixo aqui alguns exemplos. Mas é com pessoas, não é só com inteligência artificial, é com pessoas. Não, mas espera, deixa-me só dizer, o meu grande objetivo é reduzir as tarefas manuais que não acrescentam valor. Portanto, estas tarefas manuais que não acrescentam valor, eu só as consigo reduzir ou com automação, ou com inteligência artificial tradicional, ou com Gen AI, não é? Portanto, e ao conseguir, e há tarefas que demoram horas, e não é só uma questão de quantidade da tarefa, de quantidade de tempo dedicado à tarefa, é também de qualidade, porque eu reduzo erros humanos,
Eu permito ter muito mais informação e dar muito mais informação de qualidade às pessoas para poderem tomar decisões. Portanto, o fator humano, eu concordo totalmente com o Sr. Bastonário, que o fator humano é crítico e é importante. Mas isto é mais uma ferramenta que nós temos, como antigamente não trabalhávamos em Excel e passámos a trabalhar, não é? Com os ganhos de produtividade que isso permitiram. Portanto, eu volto a dizer, a inteligência artificial não substitui, sem dúvida, para já, pelo menos, como ela existe, os humanos, e espero que não substitua durante muitos anos. Nós precisamos de humanos, mas para tomar as decisões, as melhores decisões, e concordo consigo, uma pessoa que apenas confia na inteligência artificial, não é? Essa é claramente substituída. Nós temos de ter um sentido crítico e temos de utilizar a nossa experiência. Por isso é que, por exemplo, o tema que o engenheiro Rogério falava antes, para mim é das minhas maiores preocupações, que é como é que nós conseguimos ter consultores séniores, advogados séniores, qualquer das nossas pessoas séniores, se não os tivermos júniores, porque os júniores supostamente há quem ache que eles podem ser substituídos pela inteligência artificial. Portanto, eu não acredito, eu acho que nós temos que investir nos júniores, nos que saem das universidades, dar-lhes essas ferramentas, mas para eles aprenderem e poder ser séniores e continuarem na carreira, não é? Portanto, mas é uma equação complicada. Agora, eu sou um bocadinho mais otimista porque eu vejo exemplos claros de redução do tempo que se dedica a tarefas que não interessam, de baixo valor acrescentado, precisamente para podermos, no fundo, produtividade para mim não é despedir pessoas, é realmente aumentar o output da produção, o output de cada pessoa, portanto, e tenho estado a ver com exemplos práticos muitos que estamos a implementar aqui em Portugal, portanto, sou um bocadinho mais confiante no tema por isso, por estarmos a implementar com resultados práticos. Muito bem, temos aqui a Sofia Natal, que está em Londres e que trabalha na IBM, portanto também tem acompanhado tanto quanto sei muito estes temas. Sofia, quer colocar aqui alguma questão? Bem, se calhar não colocava uma questão, fazia se calhar um breve comentário, no entanto são como tu muitas coisas. Bom, claro que do ponto de vista de dados, e a Sofia referiu imenso isso, claro que dos dados é fundamental, a qualidade dos dados e a forma como os dados estão acessíveis, são tratados e continuamente saneados, portanto isso é crítico, porque é o que alimenta a inteligência artificial e a forma como não deixam de existir silos nas organizações, isso é determinante. Parte da experiência de aprendizagem das organizações, eu acho que é um tema fundamental também, ainda não vi propriamente nenhuma solução à vista, mas vamos ver como é que as coisas evoluem. Agora, dois conceitos que me parecem fundamentais do ponto de vista da gestão da mudança e como é que se faz a gestão da mudança hoje em dia. A gestão da mudança não há de ser uma coisa que vem on top of technology. Como a Sofia também muito bem referiu, estamos a falar de pessoas, de processos, de dados, tecnologia, e tudo isso é uma nova experiência de mudança e que tem que ser desenhada desde o princípio com as pessoas, não é atirar a tecnologia para as organizações. E é fazê-lo também de uma forma governada pelas orientações estratégicas e pelas prioridades estratégicas do negócio. E o que eu quero dizer com isso é que há um convite, no meu entendimento, há um convite a um novo modelo, como direi em português, portanto, um new operating model, não é? Um novo modelo operativo de trabalhar, em que nós não podemos ter só o digital e a produção digital, digamos assim, UIT, a funcionarem de uma forma, de certa forma, desligada ou hermética do negócio. Tem que haver um novo modelo operativo em que as coisas funcionam de uma forma contínua, e falamos muito nos Product Operating Models, que são modelos orientados ao produto nas organizações, e que isso liga de facto o negócio ao desenvolvimento digital, aos modelos de melhoria contínua, à forma de gestão com impacto no negócio, como a Sofia dizia, falarmos de outcomes e não só de outputs, quando estamos a falar, enfim, em modelos digitais e em modelos de AI, porque a AI transforma tudo num living system, não é? Num sistema vivo. Nós deixamos de produzir coisas que depois estaticamente vão viver por si. Não, elas continuam, não é? Portanto, isso eu acho que é um novo modelo operativo que é necessário nas empresas e isso sim é um novo modelo de governance que é necessário implementar, de decision making, e eu acho que muitas empresas ainda não estão lá a redesenhar isso. Muito Por bem. último,
Só um ponto, muito Sim, 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 rapidamente. só para terminar. Da produtividade, pronto, eu trabalho para a IBM apontou no final do ano passado 3,5 billion dollars of productivity. Sim, não é só através da AI, não é só através de atirar tecnologia, a forma como a tecnologia é implementada no contexto de pessoas, processos, data é fundamental, mas é produtividade. E não é só o único benefício da AI, mas vemos muito. Muito bem, Sofia. Sim, senhor. Agora passamos para o Rui Barroso, que penso que está em Évora, não é, Rui? Está no Alentejo, não é? Ou não? Correto, correto, Muito afirmativo. bem. Passamos, A última vez que eu verifiquei, estou em Évora. passamos de Não houve Londres nenhum para vento. Évora. Sim, senhor. De Londres De para uma Évora, forma, olá. de uma Boa noite forma a todos. muito breve, De está forma bem? rápida. Certo. A jeito de introdução, eu acho enfim, que o advento do AI, o desafio que nos vai trazer é muito maior do que aquele que já nos trouxe. Eu creio eu que nos tempos futuros e próximos o desafio vai ser muito maior, e a velocidade em que vamos, enfim, se calhar não são vocês a 7 anos, se calhar vão ser 3, porque a velocidade, como costumam dizer, multiplica-se rapidamente por ela própria. E eu diria que temos aqui, tocava 3 dimensões. Como é que organizamos à data de hoje a rede de empresas e de recursos que existem, para que elas tenham um foco na produtividade e na entrega de projetos, e fazer isto acessível e de forma democrática para todo o sistema empresarial, principalmente as pequenas e médias empresas que à data de hoje, enfim, uma coisa é ter o acesso ao Gemini e fazer uma pergunta, outra coisa é usá-la de forma objetiva e focada no produto, focada naquilo que queremos entregar de serviço, e depois como é que ligamos a academia e a investigação, os recursos que existem à data de hoje de high performance computing na academia em Portugal e lá fora, para que de facto o acesso seja organizado e, mais uma vez, criar valor coletivo, porque o desafio grande é como é que criamos com estas novas formas de trabalhar valor coletivo, não é? Eu acho que quer os jovens, quer eu aí vejo um fator de facilidade com o uso do AI, quer os mais novos, quer os mais velhos. Eu acho que o AI vem ajudar, vem facilitar e não vai ser um obstáculo como as tecnologias seriam no início do IT, em que era difícil. Eu acho que à data de hoje o AI é muito ágil e muito fácil, e qualquer Muito bem. pessoa da mais nova à mais velha vai ter facilidade em usar e fazer as perguntas simples. O problema Sim, depois senhor. é valor coletivo. Muito bem. Eu sei que o Rogério também quer falar, mas antes disso, Rogério, deixa-me só passar aqui a palavra. Temos aqui connosco o professor António Dias Figueiredo, que é uma pessoa muito conhecida nestes temas, além de engenheiro, é também um grande expert na área do AI e também das tecnologias. António, quer fazer algum comentário breve ou alguma questão? Eu não Sim. faço com muito gosto, Sim, sim, é um gosto também tê-lo connosco. mas eu cheguei um bocadinho tarde e de modo Sim, que mas não ouvi a totalidade. muito Mas bem. a certa altura falou-se. Aliás, eu não sei se repararam, há 2 ou 3 dias foi publicada a Constituição do Claude. O Claude é mais uma destas ferramentas, é aquela que tem a reputação de exprimir maiores preocupações com as questões de natureza ética. Ora, essa Constituição foi dada ao próprio Cláudio e a dizer: tu és isto. Portanto, não foram dadas regras. Foi-lhe dado um texto longo a dizer o que é que o Claude é. E ele agora vai decidir eticamente logicamente também, tendo em consideração esta Constituição. Isto é interessante pelo seguinte: a pessoa que desenvolveu isto foi uma filósofa, uma especialista em filosofia que se doutorou em Dundee, portanto, na Escócia. Ela era escocesa, e, portanto, temos aqui uma das principais empresas de inteligência artificial a empregar e a confiar muito nos filósofos. Aquilo que eu quero dizer depois daquilo que eu vi aqui é que os desafios não se esgotam na engenharia. A engenharia tem que dar as mãos à filosofia, tem que dar as mãos à sociologia, os problemas sociológicos e antropológicos que se levantam em torno da utilização, dentro das próprias empresas, em torno da utilização da inteligência artificial, são muito grandes e não podem ser olhados apenas como problemas de engenharia. Mesmo a questão digamos, da inteligência artificial ser uma ferramenta tem sido, mas já não é, nos últimos tempos já não é, e basta dizer o seguinte: uma ferramenta não tem um fim. Em geral, uma ferramenta é definida pelo fim, ou pelo menos é caracterizada. A inteligência artificial não tem um fim, serve para tudo. Não tem nenhum fim específico. Um outro exemplo,
Uma ferramenta não aprende. A inteligência artificial aprende. E está a aprender de maneiras cada vez mais diversas. Depois, uma ferramenta habitual, aquelas a que nós, enfim, temos em mente quando falamos de ferramentas, não é relacional. E há uma série digamos, imensas reflexões de natureza filosófica, porque são ontológicas e, portanto, é a própria natureza da inteligência artificial que deve ser considerada. Portanto, aquilo que eu sugiro é que eu acho que é muito importante na engenharia, mas será mais importante ainda se a engenharia, ao utilizar estas ferramentas, puder dar as mãos à filosofia, à sociologia e a outras especialidades que têm muito também que ver, obviamente, dentro da filosofia, a ética, claramente, e, portanto, outras especialidades que têm muito que ver com as aplicações de engenharia. E era esta a Muito bem. minha... Sim, senhor. António, é sempre um gosto ouvi-lo. Muito bem. Rogério, penso que queria fazer um breve comentário, não é? Pelo menos estou a ver a mão levantada. Sim, era um breve comentário, mas Sim, penso que senhor. o Dr. Dias de Figueiredo já o cumpriu. Que era, basicamente, precisamente chamar a atenção para este aspecto de que não estamos a falar de ferramentas daquelas que nós estávamos habituados. E estamos a falar aqui da AI generativa, quando falamos de agentic AI, ou seja, dos agentes, o panorama torna-se bastante mais complexo, porque controlar esses agentes e dar-lhe o contexto certo, etc., são tarefas bem mais complexas do que propriamente aquilo que a gente faz com a utilização daquilo que chamamos de uma ferramenta convencional. Agora, o ganho de produtividade, isso não há dúvida. Ainda há pouco tempo, um colega nosso visitou uma fábrica da ZTE na China. Essa fábrica produzia um telemóvel em cada 28 segundos, podia operar 24 horas por dia e tinha apenas 2 tipos de postos de trabalho humanos: a gestão da fábrica e o controle de qualidade das embalagens. Atenção que não é o controle de qualidade dos telemóveis, é das embalagens, porque as embalagens vão ser abertas por humanos e é necessário que o humano tenha uma experiência agradável quando abre a embalagem. E, portanto, só um humano é que consegue verificar se a embalagem tem a qualidade suficiente ou não, porque ela vai ser aberta por outro humano. Agora, o telemóvel não, isso qualquer robô faz o controle de qualidade. E, portanto, se isto não aumenta produtividade, o que é, não é? Portanto, isto Muito para bem. secundar também ali a última intervenção da Sofia. Muito bem, pronto, nós vamos tentar juntar mais duas intervenções e depois passamos aos nossos oradores para terminar. O João Gomes está-nos aqui a perspectiva do Estado e, em particular, da área também da computação. João, por favor. Eu iria fazer uma pergunta muito sucinta, quer para a Sofia, quer para o Fernando, que era, como sabem, está em produção o LLM português, o Amália, e era o que é que esperavam, quer para as empresas, quer para a Ordem dos Engenheiros, o que é que esperariam deste LLM nacional? Muito bem. Nós temos aqui também dos Açores o Paulo Menezes, portanto, que é uma pessoa muito ligada a estes temas, já foi presidente da SATA e tem também muita ligação a estes temas. Paulo, quer fazer algum comentário, alguma questão antes de passar aos oradores para terminar? Paulo Menezes, não sei se me está a ouvir. Já estou. Eu peço Está nos desculpa, Açores ou está em Lisboa? Não, estou em Lisboa. Estou Está em Lisboa, muito bem. Estou com o telemóvel aqui parado. Eu sei que estivesse nos Açores, muito bem. Olha, muito rapidamente, eu gostei imenso da intervenção. Eu tenho um produto, uma aplicação que está a ser utilizada a nível nacional. Essa aplicação é uma aplicação de comunicação segura e, portanto, a AI tem, neste momento, algumas debilidades de utilização em plataformas dessas. Dou um exemplo: o Signal, por exemplo, rejeita a utilização de inteligência artificial na sua plataforma precisamente por causa da garantia da segurança da informação, da utilização dos dados, etc. Portanto, a inteligência artificial efetivamente é uma ferramenta muito importante em determinados setores, mas há efetivamente alguns setores, nomeadamente na utilização de produtos de comunicação segura, que pronto, ainda há muito que fazer. Muito bem. Alguém mais quer colocar alguma questão, fazer alguma nota de comentário? Muito bem. Vamos tentar então... Jaime, só sugerir que façam sim. uma sessão
com a equipa que esteve a desenvolver o Amália, porque eu acho Sim, que faremos oportunamente, acho que sim, porque acho acho que sim. que há aí uma má percepção das pessoas do que aquilo é, e convém Exato. ajustar essa expectativa, porque aquilo não é Sim, o sim, faremos isso. Acho que é uma boa ideia. Sim, senhor. Depois falamos sobre isso. Portanto, mais ninguém quer colocar nenhuma questão. Nós combinamos terminar às 7h15, portanto, faltam 5 minutos. Agora vamos fazer ao contrário. Rodrigo, quer fazer alguma... Permite só um ponto que Sim, foi sim. tocado agora na última, ligeiramente, mas já agora gostava só Sim, também faz favor. que tem que ver com a exposição de cada vez mais dados e os dados que são precisos para a inteligência artificial. Também a segurança e a cibersegurança é um tema cada vez mais crítico, e que também não pode ser esquecido. E também perceber aqui a visão da Sofia e do Bastonário acerca deste ponto da cibersegurança. Muito bem. Terminamos agora ao contrário. Começamos com o Fernando e acabamos com a Sofia. Pode ser? Fernando. Ora bem, muito obrigado a todos. E eu, de uma maneira geral, estou de acordo com aquilo que foi dito, mesmo com algumas observações. Eu aquilo que disse foi que, e realmente concordo, que do ponto de vista intermédio e das decisões intermédias e daquilo que é compactação, tudo que é compactável, é acelerador da produção, ou seja, tudo aquilo que é gerível por dados para depois ser um apoio à decisão. Aquilo que eu disse e continuo a dizer é que a inteligência artificial, por enquanto, e a própria Sofia também acabou por dizer, é que não substitui nem o decisor, mas é sim uma ajuda ao decisor. E, portanto, não gera, quando alguém utiliza a inteligência artificial para decisões, a não ser que sejam aquelas que já sejam compactáveis, como por exemplo o LLM e já lá vou ou Amália ou outras soluções do género, obviamente que não gera necessariamente boas decisões, o que não conduz a mais produtividade ou a geração de riqueza. Foi aquilo que eu disse. Mas eu achei muito interessante e particularmente a intervenção do que me sucedeu logo a seguir há pouco, em que, pelo menos atualmente, a AI ainda é muito insensível, ou seja, ainda não tem o touch de sensibilidade. Já vai tendo em algumas questões, mas obviamente tem que entroncar na questão ética, na questão cultural, na questão sentimental, na questão ambiental, na questão social, na economia, na filosofia, na antropologia. Obviamente, quantos mais dados existirem, mais, se calhar, mais apoio à decisão ou mais informação nós podemos ter. Mas aqui há uma grande questão, e ainda bem que foi falado o Amália, porque até é uma visita que a Ordem dos Engenheiros gostava de promover, salvaguardando naturalmente o devido sigilo que isso pode ter. Mas o ano da Ordem dos Engenheiros, nós temos por cada ano temos um tema dedicado. O ano de 2026 é dedicado à Engenharia na Segurança e Defesa. E uma das grandes questões que nos preocupa é a responsabilidade técnica das questões. Tudo aquilo que é produção própria e direta da inteligência artificial em engenharia, a inteligência artificial é que depois pode dar soluções ou propostas de soluções e ajuda à decisão que fujam da engenharia. São duas coisas diferentes. E foi aquilo que eu já aqui atrás disse, não vou repetir, nomeadamente, seja filosofia, seja antropologia, seja sentimento, ética, etc. Mas a responsabilidade ética é absolutamente essencial na, na inteligência artificial, até porque pode gerar apoios a decisões desvirtuadas. E uma das grandes questões que nós, na Ordem dos Engenheiros, defendemos, e nestas novas áreas do saber da engenharia estão muito pouco acauteladas, e eu comecei até por aí, eu não defendo que nós devamos regular em excesso. Aliás, a Europa até está muito acima de outras áreas do globo na questão da regulação e perde, por isso, alguma dimensão competitiva, é verdade, mas naquilo que tem a ver com atos de confiança pública, naquilo que tem a ver com segurança de pessoas e bens, naquilo que tem a ver com soberania e defesa, acho que tem que existir uma maior regulação daquilo que existe. Nós não sabemos quem é que é responsável de cibersegurança na maior parte das intervenções técnicas que existem em Portugal, nem sequer na defesa, e aqui até estamos a falar de ciberdefesa. Não sabemos quem são os responsáveis técnicos e que reconhecimento têm interpares e da população. Não sabemos quem é que tem que ser o qualificado para a salvaguarda e proteção de dados.
dados, e sob este ponto de vista, depois nós ficamos muito à mercê, e quando eu digo nós, se calhar não é só Portugal, de algumas questões que nos obrigam a ponderar se é isso que a população quer, se quer estar suficientemente salvaguardada destas questões ou não. Agora, do ponto de vista daquilo que é o potencial, e eu por aqui me fico, da inteligência artificial, eu diria que é quase ilimitado. Muito bem, Fernando, e muito obrigado pela disponibilidade e pelo esforço que eu sei que foi feito para estar aqui connosco. Jaime, obrigadíssimo. Só aqui para terminar, por um lado, dizer que concordo totalmente com o professor Dias Figueiredo. Aliás, eu costumo dizer que nós vamos voltar à época dos filósofos gregos que discutiam no Ágora todas as questões fundamentais da humanidade. E eu acho que nunca foi tão importante como hoje nós dedicarmos tempo a ser humanos e a discutir todas estas questões, porque nós refugiamos-nos muito. Eu estou sempre a dizer às equipas assim, peguem no telefone, sentem-se à frente das pessoas, cara a cara. Nós cada vez mais, como humanidade, nós refugiamos nos telemóveis, nos ecrãs, no digital. E a verdade é que nunca foi tão importante nós sentarmos cara a cara e discutirmos estas questões fundamentais que são a base do desenvolvimento e da utilização da tecnologia. Portanto, eu sou uma crente na tecnologia, mas sou uma crente também na humanidade e na importância que tem. Portanto, a filosofia, aliás, as empresas de cibersegurança há muitos anos que contratam pessoas de filosofia, de música, porque é preciso este lado criativo, este lado mais humano, é fundamental a presença neste desenvolvimento também tecnológico. Depois concordo totalmente com a abordagem da Sofia. Eu acho que infelizmente a maior parte das pessoas só está a olhar para a inteligência artificial como uma ferramenta, e se nós pensarmos individualmente é uma ferramenta que nos ajuda. Se pensarmos como empresa, eu concordo totalmente que é uma nova forma, um novo operating model, e isso exige novas skills de liderança, e essa é a parte eu acho que mais, além do fator humano de medo e de bloqueio, de não adoção imediata, não interessa quais são os motivos, muitas vezes por nossa culpa que não estamos a dar a formação suficiente e a fazer o change management suficiente, mas a verdade é que há uma grande falta de liderança, porque o exemplo vem de cima e, portanto, nós temos, mas não é só o exemplo da adoção, é o exemplo como se foi referido também pelo Paulo Menezes e pelo Rodrigo, o tema da segurança. A cibersegurança é daqueles temas que eu falo em todas as conversas que tenho com qualquer equipa, porque tem de ser algo que está no nosso DNA, não só em termos de inteligência artificial e a forma como nós utilizamos a inteligência artificial, como o Paulo dizia, se nós não podemos colocar qualquer tipo de informação em qualquer ferramenta de inteligência artificial, se tivermos uma fechada, nós temos o Siemens GPT e aí sim eu posso colocar não toda a informação, mas a maior parte da informação corporativa, mas no ChatGPT não posso. Portanto, sem dúvida que é preciso muita educação, é preciso um grande foco e o Sr. Bastonari acabou de referir, portanto, um grande foco em termos de cibersegurança, e é preciso também, como dizia o Rui, pensar como é que nós criamos estes ecossistemas entre a academia, as empresas, no fundo, todas as instituições, para criarmos este valor coletivo, para conseguirmos partilhar conhecimento e acelerar a adoção de todos e, acima de tudo, para reduzirmos as assimetrias, porque se não tivermos foco na redução das assimetrias, e já estamos a ver isso, estas assimetrias vão aumentar cada vez mais num mundo super polarizado, onde o resultado vai ser catastrófico. Portanto, é a nossa responsabilidade, como empresas, como academia, como instituições de diferentes naturezas, também conseguirmos, no fundo, fazer este reskilling, permitir esta partilha de conhecimento e criarmos um mundo com menos assimetrias e com um valor coletivo muito maior. Muito bem, Sofia. Muito obrigada ao Fernando, à Sofia e a todos que estiveram presentes. Acho que foi uma discussão, podíamos ficar aqui a noite toda, mas infelizmente não podemos. Teremos outras oportunidades e muito obrigado a todos e boa semana, está bem? Muito bem. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa iniciativa, já. Obrigado. Obrigado.